coração, o vídeo de hoje é mais um vídeo sobre pincéis, daquela série Tudo sobre Pincéis. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre kabuki de topo reto, de cerdas polidas, qual a diferença, e de cerdas não polidas. Primeiramente, o que é um pincel kabuki? Um pincel kabuki geralmente ele é assim, é o pincel que a gente usa para aplicar base. E existe dois tipos de cerda, os que tem a cerda polida e os que não tem a cerda polida. Vamos voltar alguns anos atrás, por volta aí de uns 7, 8 anos, onde a gente quase não tinha pincéis no nosso mercado nacional. E eu aplicava minha base com as mãos. E eu achava incrível aplicar a base com as mãos. Até que eu falei assim, não, eu preciso de um pincel de base. As meninas falavam muito sobre o famoso pincel da Sigma, o F80, que era muito longe da minha realidade ter um pincel daquele. E aí eu fui lá na região da 25 de março, que a gente encontrava os pincéis da Macrylan por lá, porém não tinha a diversidade que tem hoje. E aí eu olhei lá, pincel de base. Qual que eu achei? Esse aqui, ó. Ele é bem antigo, esse é um pincel do Fiber, tá vendo? Ele tem duas cerdas, porém ele é diferente, ó. Tá vendo que ele é todo aberto? Coração. Eu fui tentar aplicar base com esse pincel e saiu uma caca, um cocô. Não ficou legal o resultado, ó, a base não aderia na minha pele, não deu cobertura. Tanto que é um pincel que eu quase nem uso esse pincel mais. E assim, aí eu falei, caramba, não tem pincel. E aí eu continuei usando lá, aplicando a base com as minhas mãos, até que a minha irmã virou e falou assim, Kelly, tem sim pincel da Macrylan de base, e é esse aqui, ó. E me mostrou um pincel, que o meu primeiro foi esse aqui. Que ele é topo reto e coração. Quando eu descobri esse pincel aqui da Macrylan, a Macrylan tem vários pincéis, linha rosé, linha prata, vários nesse estilo. E depois que eu aprendi a aplicar base com esse tipo de pincel, eu amei. O resultado ficou muito mais bonito, a minha base ficou bem mais aderida na pele, ficou com aspecto muito melhor do que com as mãos. Se você tem o hábito de aplicar base com as mãos, você pode interferir no resultado da sua base, sim, se você tiver a mão muito quente, se você tiver a pele muito oleosa, não é legal, coração. Ou aplica com uma esponjinha ou vem aplicando com um pincel. Você vai ver a diferença que vai dar no resultado na sua maquiagem. E eu gostei tanto desse daqui que eu fui lá e comprei outro. Ó, então eram os meus dois queridinhos aí, kabuki de topo reto. Então durante muito tempo esses dois aqui foram os meus queridinhos para aplicar base. Até que eu conheci o pincel da Sigma, né? Que era aquele famoso que eu via todo mundo usando. E coração, o resultado que esse pincel me dava não era o mesmo que eu tinha com esses daqui. Então eu tinha tanta dor de usar esse pincel que eu deixava para usar ele só em momentos especiais com uma base especial. Até que um dia assistindo vídeos aqui no YouTube, eu vi uma youtuber falando, ela era maquiadora, que os pincéis de cerdas polidas tinha diferença de um pincel que não tinha. E aí eu fui olhar lá nos meus pincéis e falei, opa, peraí, será que aí que tá a diferença? Por quê? Os pincéis que eu tinha, que eu usava, eles eram assim. E os pincel de cerda polida, ele é assim. E ele tem, tá vendo, ó, a base branquinha. Olha a diferença. E aí eu fui lá na minha coleção e olhei e falei assim, caramba, eu amo o resultado desse pincel da Sigma, que ele dá na minha pele, ele dá um polimento tão incrível. Será que então não é o pincel da Sigma, e sim o tipo de cerda? Vou começar a procurar. Eu comecei a procurar aí no mercado nacional pincéis de cerdas polidas. Era complicado na época, só vendia em kit de pincéis profissionais. Investi no kit de pincel profissional e aí, coração, eu vi que realmente não era porque era o pincel da Sigma, e sim porque era o tipo de cerda. Quando você usa esse tipo de cerda aqui, o que acontece? Ele acaba absorvendo muito produto na sua base, então você acaba tendo desperdício de produto. E dependendo do tipo de pincel, do tipo de base, quando você vai aplicar, fica com aqueles riscos, não dá um polimento com tanta precisão. Sim, esses pincéis da Macrylan são bons? Sim, durante muito tempo eu usei ele. E eu conseguia, sim, deixar minha base polida com eles. Mas nada se compara com esse tipo de pincel
A base, além de você economizar na sua base, você usar menos produto, ela te deixa com um aspecto muito mais bonito, muito mais polido. É como se a base aderisse à sua pele com muito mais precisão e não deixa aqueles arranhados que esse tipo de pincel aqui pode deixar. Então assim, depois que eu descobri esse tipo de pincel de cerda polida, aí começou o meu amor por pincéis de topo reto para aplicar base de cerda polida. Hoje em dia vocês encontram uma infinidade desse tipo de pincel, tá? Desde Ruby Rose, Macrylan, tem várias marcas. E assim, são tão bons quanto os da Sigma, que é o meu queridinho, meu amado. E esses daqui eu ainda continuo usando eles, mas é muito difícil. E eu passei a fazer coleção sim de kabuki de topo reto de cerda polida. Então, coração, se você está em busca de um pincel para aplicar base, escolha, opte por um de cerda polida. Como eu falei para vocês, tem uma infinidade de marcas aí no mercado. Hoje está muito mais fácil do que quando eu comecei a gostar de maquiagem. Tem vocês vão encontrar desde 20, 18 reais até 40, 50 reais. Se você puder investir, invista num pincel de cerda polida. Esse assim, ó. Tá vendo que tem a pontinha branquinha, ó. Isso é um pincel de cerda polida. Os que são assim, tá vendo a diferença? Não são, tá? Coração, espero muito que eu tenha conseguido explicar pra vocês a diferença. Aqui nesse vídeo a gente tá falando de kabuki de topo reto, com cerdas polidas, daquele que não tem a cerda polida. E vocês também conseguem encontrar pincel de base com corte na diagonal com as cerdas polidas, e aqui esse eu não tenho. Então esse tipo de pincel você consegue fazer um polimento da sua base com muito mais facilidade. Eu sinto que a base adere melhor na pele com esse tipo de pincel, além de você economizar no seu produto. Então é isso, coração. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, tá? Um grande beijo, até a próxima e tchau!